gentens! Tudo bom com vocês, meus amores? Como vocês estão? Gente, passando aqui, porque já são mais de 80 dias, que com muito amor de vocês, tá aí essa história toda da síndrome mielodisplásica, E na sexta-feira passada, eu tomei uma outra transfusão de sangue. Então, gente, por favor, bora doar sanguinho, E a pergunta que todo mundo me faz: Li, qual é o seu tipo sanguíneo? O meu tipo sanguíneo, ele é O positivo. Mas assim, tem duas coisas, a vantagem de ser O negativo é que eu recebo de todos os tipos sanguíneos, tá, gente? É uma particularidade de quem tem sangue O positivo, tá? Os outros sangues não têm isso. Então, eu recebo de qualquer tipo sanguíneo. Mas, independente disso, gente, o que a gente tem que entender? Uma pessoa que doa sangue, o que ela doa de sangue salva pelo menos 4 vidas. Tá, gente? Então, é muito, muito, muito importante doar. Para quem é aqui de São Paulo, vai nos postos da Colsan, já deixei aí, mas eu vou colocar de novo o link, o endereço, essas coisas todas, vai estar aí no feed de notícias, é só procurar que você acha. E mesmo que não tenha um posto da Colsan na sua cidade, no seu estado, gente, doe mesmo, porque é muito importante, tá? Então, gratidão aí, tenho certeza que muitos de vocês vão doar, não só porque sou eu quem estou precisando, mas porque milhares de vidas podem estar precisando e uma hora pode ser a gente, Eu fui doadora de sangue durante um bom tempo, mas depois que eu operei o intestino, que eu tive que fazer transfusão de sangue, quando você toma transfusão de sangue, você fica 10 anos sem poder doar, E aí, já estava quase chegando na hora de eu começar a voltar a doar, tô eu aqui com a síndrome mielodisplásica, Aí deve ter gente assim, como assim, Elisa, você operou o intestino? Gente, esses dias todos que eu tô aqui, doente, tudo, E que nem parece que eu tô doente, graças a Deus, E graças à oração de vocês, o amor, o carinho, um monte de bom dia, um monte de pergunta, um monte de tudo isso tem me feito me manter muito viva. E esses dias eu me peguei, Nossa, me peguei horrível. Peguei eu pensando, porque logo lá muita gente pergunta, tipo, poxa, como assim você tá com uma doença tão difícil, Desculpa, gente. Na síndrome mielodisplásica, gente, que é o que eu tenho hoje, e que a gente não sabe qual das síndromes vão sair, aqui no Brasil, uma a cada 150 mil pessoas tem essa doença, tá? Então, assim, é uma doença muito, 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 muito rara, E eu não sei, eu achava, ou não sei se sei, ainda não sei, ou a única coisa que eu consigo enxergar hoje é porque que eu sempre sou presenteada com doenças que são muito difíceis de curar, Eu, de pequena, vim com problema de coluna e que isso gerou uma espondilolistese e que eu nunca achei, minto, nesse processo aqui da doença, que eu cruzei com uma pessoa que tinha espondilolistese, mas nunca eu tinha cruzado com ninguém que sofresse de espondilolistese, que quando eu falei o nome não se assustou, sabia o que tinha e falou, eu também tenho. E aí a gente começou a conversar sobre a doença. Quando eu operei do intestino, eu tive uma doença chamada dólico cólon ou megacólon, que também é uma doença que dá 1 em 1 milhão, sabe? Só doenças assim que não aparecem. Tanto que foi tão engraçado. Eu fui fazer uma última ressonância na semana passada, e aí a menina da ressonância veio com aquela fichinha que tem que preencher do que você tem. Quando ela falou assim, você tem alguma doença? E eu, espondilolistese. Ela olhou pra minha cara, ela, hã? Aí eu, espondilolistese. Aí, e por que você tá fazendo a ressonância? Eu, por causa de síndrome mielodisplásica. Ela, hã? Chegou uma hora que a gente começou a rir. Aí ela perguntou assim, tem alguma cirurgia recente? Eu, o dólico colo. Ela olhou pra minha cara e a gente se matou de rir, porque ela falou, olha, eu trabalho aqui nesse hospital, tem 300 mil pessoas e eu nunca vi isso aqui. Então,
eu vou falar de verdade, assim, né? Porque eu acho que eu recebo muito essas perguntas, né? No começo era muito, puxa, por que você tá doente desse jeito, né? E eu também fiz muito essa pergunta lá atrás, né? Quando eu comecei a passar muito mal, mas, gente, eu já vinha passando mal e buscando médicos há mais de um ano, né? E aí os médicos caíam sempre numa situação de que ou era uma menopausa precoce, né? E era as minhas dores da espondilolistese, porque dói muito. E a falta de sangue era por causa dessa menopausa precoce. E aí, brigando, e aí as manchas roxas começaram a aparecer muito, tudo pelo corpo todo, né? Quem trabalhava comigo, quem era meu paciente, via que eu estava cheia já de manchas roxas do nada, e investigando, até que comecei a investigar vascular, para ver se podia ser algum problema de vascularização, se podia ser algum problema de coração. E nada. E aí até que eu acabei caindo de vez quando eu cheguei lá no hospital, né? Com quase nada de sangue, né? E aí eu me perguntava, poxa, por quê? Né? Não era nesse poxa porque, era um poxa porque muito brava, muito revoltada, indignada, né? Aquelas coisas todas que a gente fica quando a gente vai ficando muito doente. E aí o tempo foi passando, né? Encontrei a doutora Regina, que é a minha hematologista, e ela é uma pessoa incrível, né? Ela é inclusive especialista na doença que eu tenho, né? Então isso me conforta muito, né? Porque é uma doença muito difícil, como eu falei, uma pessoa a cada 150 mil pessoas. Então eu tinha que fazer uma fila muito grande para poder encontrar outro companheiro para conversar sobre o assunto. E depois de muitos momentos acho que eu passei 15 dias, gente, os primeiros 15 dias num bode muito lascado, né? E que é aí que eu quero falar com vocês. Passei 15 dias, mais ou menos, num bode muito lascado, me questionando por quê, porque aquela coisa assim, poxa, não faço aquela coisa assim, que todo mundo se pergunta, né? Poxa, eu não faço nada pra ninguém, não tenho nenhum problema com o trabalhar da caridade, eu gosto muito, tanto que eu tava doida pra voltar realmente um mundo normal, pra poder buscar um outro espaço pra fazer caridade, um monte de coisa, né? Os trabalhos com tarô, de até mesmo cobrar um valor muito popular para que todas as pessoas tenham acesso, fazer curso no valor de popular para que as pessoas tenham acesso. E eu falava, poxa, caramba, né? Aquela coisa que a gente fala, pô Deus, por quê? E aí, durante vários dias eu fiquei pensando, eu falei, eu tô fazendo a pergunta errada, né? E quem é meu paciente já deve até estar dando risada, tá assistindo esse vídeo, que eu falo, às vezes a pergunta não é por quê, é pra quê, né? E foi aí que eu lembrei, né, de uma coisa que, depois de contar toda essa história pra vocês, muita gente falou assim, nossa, Elisa, você tá tão bem, você tá tão forte. E aí eu pensei muito numa situação desse arquétipo aqui, desse arcano, né? Que é o arcano da força. Eu gosto muito tanto dessa carta do tarô quanto dessa outra carta, né? Porque ainda mais agora, né? Tá muito na moda essa coisa de usar arquétipo como se fosse amuletos, né? Quando a gente fala do arquétipo da força, né? Seja qualquer baralho de tarô, né? Quando a gente fala do arcano, do arquétipo da força, né? É uma mulher que a gente olha que ela tá aqui, né? Uma mulher magra, pequenininha, domando um leão, né? E aqui uma bruxa, né? Domando um urso, né? E essa semana uma prima minha veio falar comigo e falou, você sempre foi muito forte, né? E eu falei, poxa, será? E aí depois eu olhei para trás, né? É o que eu falei, Deus não me presenteou, né? Com meia dúzia de gripe, né? Com nenhuma doença muito simples, né? Ele só mandou as doenças de vestibular, né? E aí eu fiquei pensando, pra quê tudo isso? Primeiro eram os porquês tudo isso.
E aí eu fui olhar, que era de onde eu tirava muita força. Era da minha história mesmo, né? E porque não é bolinho você passar por situações onde você vai investigando e é cansativo demais, porque a gente fica cansado, a família fica cansada, os amigos, né? Os amigos que são reais, os amigos que estão tão distante, né? Os amigos de WhatsApp, de Facebook aí, que também ficam na torcida. Então, assim, gente, eu acho que nesses dias, o que eu mais tenho para falar para vocês, em vez de ficarem se perguntando por que estou passando isso, porque a minha vida está aqui, é de vocês também não parou, né? O mundo continua girando. Em vez de por que estou passando isso, é para que estou passando isso, né? No meu caso, eu ainda brinquei aqui em casa já, né? Eu falo, é muito curioso, né? Ninguém quer ficar doente, né? Quem gosta de ficar doente? Ninguém gosta de ficar doente. Mas, para a gente poder ter cura dentro dos remédios, dentro da ciência, a gente precisa de alguém que fique doente para a ciência poder estudar, para poder arrumar a cura para essas pessoas, né? E aí eu falei, mãe, só pode ser isso, porque eu nunca passei por nenhuma lição fácil. Aprendi muito em todas as vezes. E sei que também, ao mesmo tempo, houve uma troca, né? Há uma troca muito grande, né? Entre eu que estou doente e as pessoas que estão cuidando de mim, o quanto elas me ensinam, o quanto talvez eu deva ensinar para elas também. Então, gente, eu não sei o que vocês estão passando, né? Mas façam uma pergunta. Para quê? O que eu tenho que aprender e o que eu tenho para ensinar? E a gente só consegue enxergar isso quando, né? Quando a gente consegue enxergar isso? É quando a gente sai do nosso momento de raiva, né? De chateação, de tristeza, quando a gente sai da nossa posição de vítima e de coitado para encarar a vida realmente de frente. A hora que a gente sai dessas posições, a gente consegue sair da pergunta do porquê, porque quando a gente está nessas posições de raiva, de frustração, de vitimismo, de coitadismo, de nhenhenhen, sabe? Quando você está na posição do mimimi, você faz a pergunta por quê? Então, meus amores, eu acho que o que eu mais posso falar nesse momento, porque eu ainda não sei as respostas todas para a síndrome mielodisplásica, então eu não tenho respostas ainda para todas as perguntas e aquilo que eu continuo falando. Gente, pode bombardear de pergunta, porque o que eu não souber, eu vou perguntar para a doutora Regina, vou perguntar para os outros médicos que venham a vir a me assistir, porque eu tenho fé que vai sair o resultado agora no JAK2, que é o primeiro exame genético, mas também tenho consciência de tanto conversar com a minha médica que pode acontecer de não sair, né? Então, tem a esperança de sair, mas tem o lado razão que dá assim, 50% eu quero muito que saia, e os outros 50% de mim, assim, tipo, se não sair, partiu o cariótipo e vambora, sabe? Assim, já estamos prontos para a próxima fase, né? Então, gente, eu acho que o que eu mais posso falar para vocês, né? Aqui com a cara mais lavada, só um batom, né? Porque eu acho que não é justo, nem acho legal botar um filtro agora para parecer que tô linda, maravilhosa. Como não? Tô aqui branquela, sem sangue, descorada, porque eu não sou uma pessoa descorada. E falar para vocês, se perguntem o que vocês estejam vivendo, o que é, para quê. E lembre disso, é o que eu acabei de falar, ninguém gosta de ficar doente, né? Mas todo mundo quer o remédio que cura. Então eu só consigo ver que essa doença ela veio para ajudar tantas doenças que ainda não tem todo um quadro fechado que está aí, né? E que possa ajudar, né? Que eu, junto com médicos como a doutora Regina e outros médicos que vão vir cuidar de mim, venham ajudar para que outras pessoas fiquem curadas muito mais rápido do que o que eu passei. Então é isso, gente. Eu acho que é isso que eu tenho para falar hoje. Dia 20, dia 20/10,
às 18 horas sai o resultado do JAK 2. Bora cruzar os dedos, bora aí, gente, continue mandando orações, né? E não deixem de se perguntar isso. E saiam dessas posições que eu falei, da raiva, da frustração, do coitadinho, do vitimismo, que vocês vão encontrar muitas respostas de vocês. E se não conseguirem sozinhos, aquilo que eu sempre falo, façam terapia. Porque às vezes a gente não consegue enxergar sozinho. A gente precisa de alguém que ajude a gente a enxergar a luzinha lá no fim do túnel. E assim que eu tiver uma outra posição dos exames, das coisas, eu tô doida para abrir pelo menos mais uns 3 horários para terapia, porque é muito bom e tô doida para falar com mais gente, tá bom? Fiquem com Deus, gratidão por tudo, pelo amor, pelo carinho de vocês. Que o universo abençoe vocês, que vocês encontrem os seus praquês e me contem depois, tá bom? Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus. Namastê. Amo todos vocês. Obrigada por tudo, gente.